Que bom que você está aqui, nosso novo horário, por tempo determinado, em nome de Jesus, amém? Nós temos um futuro glorioso, você crê nisso? Amém ou não? Você que está aqui pela primeira vez, se você puder erguer uma das suas mãos, por gentileza. Você que está aqui pela primeira vez, que bom que você está aqui, maravilhoso. Dá uma salva de palmas aqui, ó. Aqui à minha esquerda, à minha direita, mais alto, mais alto. Glória a Deus pela sua vida, Deus abençoe. No final do culto, passa ali no nosso balcão para você receber um presente maravilhoso. Aqui é a sua casa, a sua família. Que bom que você está aqui. Hoje a gente inicia a nossa série de mensagens, amém, aleluia. Que era para ter começado, sabe quem veio sábado passado? Foi bom ou não? Foi da hora. Ô Ná, coloca aí pra gente, por gentileza. Uma temporada profunda, uma nova série de 4. Hoje nós começamos a primeira parte. Caminho para a santidade. Repita comigo. Caminho para a santidade. O caminho para a santidade é o tema geral desta série profunda, dessa nova série que nós vamos começar hoje, neste sábado. E por gentileza, eu gostaria que você pudesse depois, lá na sua casa, assistir novamente esta palavra como devocional, mas também as 4 palavras da nossa série Disciplinas Espirituais. Por que estou dizendo isso? Nós estamos começando o nosso ano com essas 2 séries para justamente alinhar algumas coisas. Alinhar algo pessoal nosso como discípulos de Jesus. Então eu gostaria muito que depois você pudesse assistir novamente durante a sua semana, durante o mês, antes de dormir, as 4 palavras, as 4 ministrações, disciplinas espirituais, que já estão no nosso canal no YouTube. E depois, aos poucos, você também não perca o nosso culto, mas também depois assiste novamente, para Deus lembrar você de alguma coisa que você ouviu daqui, ou até outras coisas que o Espírito Santo vai te mostrar, você ouvindo novamente, assistindo novamente essa mensagem e as 3 próximas que virão, se assim Deus permitir. Amém ou não? Que bom que você está aqui, amo a sua vida. Hebreus 12, 14 é o nosso texto de hoje, que na verdade é o texto da série como um todo. E eu já vou dizer qual é o tema de hoje dessa nossa série. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa. Repita comigo: uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, a nossa série começa com o tema, se puder colocar também na pensamentos e atitudes. Eu gostaria de preparar você para uma jornada incrível para a sua vida. Santidade não é viver com um peso ou preso em certas direções, em leis ou dogmas. Santidade é viver separado. Repita comigo: separado. É viver separado dos lixos deste mundo. É um prazer, é um estilo de vida viver em santidade. Quando nós falamos sobre santidade, ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje, eu quero dizer para você que não tem como a gente não ouvir algumas coisas que vão apertar um pouco o calo. Ou seja, eu vou precisar ser um pouco profundo e em certos momentos enérgico com você, amém ou não? O pai que ama corrige, amém? E um filho que ama a correção vai abrir o coração e vai falar assim: isso aí é para mim, amém ou não? Você está assim, amém? Ótimo. Já vou preparando você. A primeira coisa que a gente tem que entender é uma resposta para uma pergunta. E essa pergunta eu gostaria que você respondesse aí para você, dentro de você, na sua mente, no seu coração, que é a seguinte pergunta: você tem certeza da sua salvação? Responde para si aí. Em Romanos 8,16 diz o seguinte, uma questão de confirmar isso para nós. Pois sobre essa pergunta, se você tem certeza da sua salvação: pois o seu Espírito aí, ó, que é o Espírito Santo, confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em Isaías 59, 1 ou 2 diz o seguinte: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los,
nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades, olha a causa que nos separou de Deus. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, Deus se afastou e já não os ouvirá. Outro texto sobre a pergunta, se você tem certeza da sua salvação, está lá em Salmos 66, 18. Se eu não tivesse, olha só, olha que maravilhoso. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Só neste versículo de Salmos 66, 18, dá para termos outra mensagem aqui, da importância de você confessar os seus pecados, para Deus ouvir as suas orações. A gente poderia ir para essa linha, mas eu não vou, mas você já entendeu a importância de você confessar os seus pecados diariamente. Nós podemos ser pessoas santas, mas ainda assim, dependentes de Deus. Eu quero dizer para você que viver em santidade, quando você, às vezes você já falou isso, que eu vou dizer já, calma aí. Ou você também já ouviu o seguinte: viver em santidade é pesado. Viver em santidade é para missionário, é para pastor, é para líder de igreja. É para outra pessoa, mas para mim não é, porque é difícil. Olha como que é difícil a gente deixar de atender a carne, não é verdade? E assim por diante. Mas você vai entender algo até o final sobre isso. Mas eu quero já dizer para você, e o meu desejo nessa série de mensagens, para você que está me assistindo aí de casa, é o seguinte: é quebrar todo sofisma na sua mente, na qual você entende que santidade, ou melhor, viver em santidade, caminhar no caminho da santidade, é um caminho árduo, cheio de pedras. Você tropeça todos os dias, que você é isso mesmo, você vai continuar nessa vida aí de pornografia, você vai continuar nessa vida errada de sexo antes do casamento, dessa boca suja de palavrão, de atitudes, pensamentos sujos, e é isso aí que vai dar mesmo, até Jesus voltar. Você vai ficar nessa oscilação sua aí, e é uma verdade. Às vezes você tem esse tipo de pensamento, e não é isso que você tem que entender, não é isso que Deus quer que você entenda. E por quê? Viver em santidade, ou melhor, não viver em santidade, faz o quê? Conosco para com Deus, nos distancia dele. E é algo óbvio, o inimigo vai querer que você entenda que viver em santidade é muito difícil, porque é algo óbvio, ele quer que sejamos completamente ao contrário daquilo que Deus quer. Ou seja, Deus lá do outro lado, e eu do outro lado, muito longe, separados. E aí Deus fala assim: vem próximo de mim. Não, Deus, mas é difícil esse caminho. Aí Deus fala assim: mas quem colocou isso na cabeça dele? Quem que colocou isso na cabeça dela para achar que caminhar comigo é uma dificuldade? É um negócio assim que tem que tirar o meu sono, é algo que é pesado. Eu gostaria de viver outra coisa e viver com Deus. Aonde você vê isso na Bíblia, que viver uma vida com Deus é essa dificuldade? Viver em santidade é um prazer. Você agradar o coração de Deus tem que ser um prazer e não um peso. E vou um pouco mais longe. Para que isso aconteça, você precisa ser disciplinado. Por isso que eu vi isso para você no início, para você de novo assistir as 4 ministrações. Porque, querendo ou não, precisa de uma disciplina. E como é difícil a gente ser disciplinado. Mas aí vai atender a algo, o desejo da tua carne. A disciplina vem assim, ó, lindo, mamão com açúcar. Mas vai fazer outra coisa. Principalmente para Deus, dificuldade. Mas veja bem, pensamentos e atitudes. Quando você lida com pensamentos, a gente está falando também sobre algo que vem dentro do coração, as nossas emoções. É a purificação da mente e do coração. E isso está lá em Mateus 15, 19. Pois do coração vem maus pensamentos. E não só isso. Vem o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo, mentiras e calúnias. Tudo vem do teu coração. Se você preenche o teu coração com aquilo que é mal, com aquilo que é sujo, com aquilo que é pecado, com aquilo que te distancia de Deus, você vai externar isso. Mas até você externar isso, vai vir na sua mente. Então às vezes você tem uma mente muito calculista,
Você tem uma mente muito persuasiva, ou seja, antes de fazer qualquer coisa, você já pensa, você já tem uma estratégia na sua cabeça de como que você vai mentir, de como que você vai enganar alguém para ter algo para você mesmo. Uma mente suja. Às vezes você tem uma mentalidade que o rapaz está passando na rua, a menina está passando na rua, e você, isso não é exagero, que eu vou dizer agora, não é exagero. Eu estou dizendo aqui coisas para adultos, quem está me assistindo também. Mas a moça está passando do outro lado da rua, ela está de roupa, o rapaz pensa como ela seria nua. Olha onde nós chegamos com os nossos pensamentos, uma mentalidade suja, mundana. E por isso, falta de Bíblia. Mas antes de falta de Bíblia, é falta de vergonha na cara. Por quê? Aí o bonito e a bonita vem para a igreja, levanta a mão e fala assim: Jesus, me abençoa aí. Aí Deus olha e fala assim: você está de brincadeira, né? Aí acontece alguma coisa, um milagre, uma resposta de Deus para a pessoa que está do seu lado. Aí você começa com a autocomiseração: ah, Deus não me ama mais, né? Ah, por que acontece? Mas é óbvio, a pessoa que está do seu lado buscou mais. A pessoa do seu lado está aí, acordando cedo, trampando, fazendo um monte de coisa, e aí lê a Bíblia todos os dias, ora todos os dias, e você nada, e a pessoa aí nadando de braçado do seu lado. Aí você fala assim: olha como que Deus ama mais ela do que eu. Mas é óbvio que não. Nós precisamos entender, porque mesmo nós sendo jovens, nós somos adultos e responsáveis pelas nossas atitudes. Então assim, a sua cabeça, ela viaja. A nossa cabeça viaja. Quem me conhece nos bastidores sabe que assim, a minha cabeça viaja muito. Então eu penso muito. E assim, a glória de Deus. Então tem coisas assim que eu sou muito criativa. Aí eu percebo que eu tenho que voltar um pouquinho. Tipo assim, calma aí, cara, vai devagar. E aí a Isabela vem e me puxa, porque eu fico pensando um monte de coisa. Então eu tenho dificuldade às vezes de dormir, porque aí eu fico: o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer? Aí eu vou fazer tal coisa, não, isso aqui dá errado. Mas, então tem um outro lado também. Deixa o Espírito Santo, eu aprendo junto com você, deixa o Espírito Santo tomar conta dos seus pensamentos. Só que como eu estou falando sobre pecado, eu quero dizer para você que o diabo, o nosso inimigo, tem atacado através de nossos pensamentos. Isso está lá em 2 Coríntios 10, 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos, olha só, cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Pensamentos impuros é comportamento mundano. Vou repetir esta frase: pensamentos impuros te levam a ter comportamentos, é no plural mesmo, são vários, mundanos. Uma visão do mundo limitada, arrogante, prepotente e independente de Deus. Em Romanos 12, 2 diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem. Ou seja, para você deixar alguma coisa, para você deixar eu entrar na sua casa, você tem que abrir a porta. Eu não posso chegar lá e arrombar a porta. Não tem como eu entrar no seu carro se você não deixar eu entrar no seu carro. Se nós estamos dizendo aqui: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança, olha só agora, em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, é você quem dá a liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. Ele é muito cavalheiro. Espírito Santo, vem, ele vem. Se você não falar nada, rasga o coração para que justamente você venha viver isso. Por quê? Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa primeiro de uma mudança de pensamento. É isso que o texto está dizendo. Você precisa deixar que a sua mente venha a ser mudada. Para que isso aconteça, não existe um coach, não existe um mindset, não existe a autoajuda, existe a palavra. Existe você ler a Bíblia, existe você ser discipulado, existe você vir para o culto, olha aí. Existe você ser deixado, ser consertado, limpo através de uma palavra como essa, através dos louvores, onde Deus habita, através de um pequeno grupo, através da questão que eu disse, vou repetir de novo, de discipulado, de vida na vida, de você deixar a pessoa do seu lado e falar assim: ó, Tiger, você está errado. Esse tipo de pensamento não está certo. O jeito que você está pensando não é correto, principalmente quando nós estamos na palavra de Deus. E você, nós
precisamos abrir para essa exortação. E aí quando você vê lá em Colossenses 3, de 1 a 3, diz o seguinte: olha só, para a nova vida. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, olha só agora, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Olha só agora, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Olha isso que maravilhoso esse versículo. E quando você vê isso, você vê Deus falando agora aqui para os colossenses, a importância de você pensar nas coisas do alto. Você pensar nas coisas do alto é você ter a mesma mentalidade de Jesus, e isso não é para alguns. Por isso que eu estou dizendo para você a questão de viver em santidade. Jesus subiu o padrão de santidade. No Antigo Testamento, para eu adulterar, eu precisava consumar o ato com a amante. Agora, no Novo Testamento, com Jesus, agora, no tempo da graça, eu estou dizendo, só de eu pensar em estar me relacionando intimamente com outra pessoa, eu já adulterei. Jesus subiu o padrão, só que da mesma forma que subiu o padrão, Jesus disse: olha, vocês farão obras maiores do que eu fiz. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre a sua vida. Isso é possível, você viver uma vida maravilhosa, de você descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não só descobrir, mas o texto diz experimentar. Olha o segredo de viver em santidade: atitudes. Apocalipse 3, 15 e 16 é um texto muito forte. Não sei para você, mas para mim é: sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Uma atitude morna literalmente causa náuseas a Deus. A raiz de todo pecado é a falta de um amor fervoroso por Cristo. É amar e adorar a si próprio e não a Deus. Você pecar não é que você está dando a mão para Satanás, que você está adorando agora o diabo. Não. Você está adorando a si próprio. Porque quando você tem vontade de olhar pornografia, de você assistir um filme pornográfico, de você mentir, de você falar um palavrão, você é que está sentindo vontade. De você se masturbar, de fazer sexo com o seu namorado, com a sua namorada, de você roubar, de você xingar a sua mãe, de você querer brigar com alguém. Não é porque o diabo está lá colocando seta, porque ele está no nosso derredor. Ele vai fazer, querendo fazer os planos dele, ele vai e tal. Mas é a sua carne que está gritando. E você está dizendo sim para ela. Mas eu acho que às vezes você esquece que a sua vida aqui na terra, ela tem começo, porque já teve, já nasceu, você já nasceu. Tem meio, já está no meio, não de idade, mas você está vivendo. Você vai ter fim. E eu preciso te lembrar que você vai estar diante do tribunal de Cristo. E você, não sou eu como seu pastor, eu tenho responsabilidade, mas você tem pela sua vida. Você vai ter que prestar contas de todas as atitudes, cada palavra, cada pensamento que você teve aqui na terra. Aí vai uma pergunta para você pensar e ir dormir com ela. Se você morresse hoje, santidade ou pecado? Poxa, não estou bem. Olha, eu não sei o que você tem que fazer. Na verdade você já sabe o que você tem que fazer. Mas se joga, confesse. Para você viver uma vida maravilhosa, para que possamos ouvir: essa é a sua hora, esse é o seu ano e etc. Como que eu e você, nós vamos viver um ano maravilhoso se não viver em santidade? Não tem como. Como que eu e você nós vamos viver? Vamos viver um avivamento para a juventude de Marília, maravilhoso, somos DIP e etc. Todo mundo em pecado.
Aí Deus fala assim: como que eu vou entregar mais almas e mais jovens para vocês, se nem vocês estão cuidando de si próprio? Não tem como. Quer dizer para você que é uma luta constante viver em santidade? Pode ser, mas é prazeroso demais quando você coloca sua cabeça no travesseiro e fala assim: poxa, hoje eu amei Jesus. E eu vou dizer algo a mais: você vai errar, inclusive hoje, amanhã. Mas é muito diferente quando você erra e quando você perpetua o erro. É diferente. Quando você peca, você fala assim: poxa, não tinha pensado nisso aí, aconteceu. Peça perdão, se arrependa. E a questão, veja bem, remorso de arrependimento tem uma diferença gigantesca, hein? Remorso, eu estou andando no caminho do pecado, tive remorso, eu faço isso aqui. Passa 3 meses, eu volto para o caminho do pecado, tive um remorso. Arrependimento, estou no pecado, me arrependi, eu mudo o curso de onde está a minha vida. Eu não volto mais para lá. Por isso que é uma nova vida, é um novo caminho. Por isso que é um caminho para a santidade, a nossa série. Porque na verdade não existe outro caminho para você agradar o coração. Você pode adorar, você pode cantar como Renata, Ana, Jean, maravilhosamente bem. E falar assim: não, Deus, Ele vai se agradar disso, pregar. Aí Deus fala assim: não é isso primeiro. Nós podemos multiplicar discípulos, mas ainda Deus fala assim: calma que não é isso primeiro. Mesmo que o id precisa estar latente dentro de nós. Mas a questão é: eu quero o seu coração primeiro. Eu quero um coração limpo. Eu quero uma mente limpa, santa. Eu quero uma mente louvável, mas eu quero atitude para isso. Aí me deixa irado algumas coisas, no limite que a Bíblia me permite, tá bom? Por favor. Aí vai os pastores fulano e ciclano, que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. É muito legal ouvir algumas respostas, dar caixinhas de pergunta do Instagram, deu um monte hoje. Ou a verdade, mentira, manda aí e tudo mais, né? O Davi é bom de fazer isso. Eu vou tentar fazer uma vez aí, mas se mandar uma pergunta para mim, eu vou responder. Mas calma aí. Aí vai, você segue o pastor da hora X, aí tem um outro da hora, de outra denominação Y, e os mesmos mandaram a caixinha. Aí você manda lá: eu posso fazer tatuagem? Aí depois outra assim: e a bebida alcoólica, pastor, o que você acha? Aí você não e o sexo antes do casamento? Aí, vai saber o porquê, qual é o motivo, cada um responde uma coisa. Aí você vai para um atendimento pastoral com o seu pastor local. E aí você printa a resposta do pastor do Instagram. Aí o seu pastor fala assim para você: então, o que você prefere, querido? Ser embriagado do álcool ou embriagado do Espírito Santo? Não, pastor, não é assim também, né? Olha, é um vinhozinho, só no Natal, como que é lá que você falou? Gin tônica, um gin tônica, tá? De vez em quando, porque é embriagado que a Bíblia está dizendo. E aí o pastor local fala assim para você: ainda assim, tem o controle da sua vida e deixa o Espírito Santo ter o controle total? Muda essa ótica, aí você tira o celular. Olha aqui que o pastor fulano falou. Aí a gente fica nessa briga de quem fala e quem não fala, é tatuagem, aí é a questão do álcool, aí é o sexo antes do casamento, aí é a questão da masturbação, porque você precisa se conhecer antes do casamento, aí é tantas outras coisas, aí jogar na loteria. Tá dando risada, mas também tem crente que joga na loteria. E a gente fica nessa discussão, mas deixa eu dizer algo para você: o tatuado teve um encontro com Jesus, e hoje ele está marcado pela promessa de Deus, marcado pelo Espírito Santo. E você, que fica cheio dessas dúvidas aí, continua na mesma, e o tatuado ganhando vidas para Jesus. Aí tem o alcoólatra, que teve um encontro real com Jesus, foi liberto, do que agora? Está embriagado do álcool, agora está embriagado do Espírito Santo. E você aí, faz tempo que você não chora na presença de Jesus, e fica aí com essas dúvidas suas aí, malucas. Você não vai ter dúvida de que a Bíblia está dizendo para você morrer para suas vontades e viver para Cristo, não? Você não quer perguntar como que você lê mais a Bíblia do que você ficar no feed do Instagram? Você não quer perguntar outras coisas para nós, às vezes líderes, ou se não até mesmo nessas caixinhas de pergunta, e perguntar: quantas horas você está orando por dia? Como que você faz o seu devocional? Isso ninguém quer perguntar.
E aí a gente fica nesse marasmo de vida, de santidade com Deus. Deus não quer que a gente fique aí só no... vamos lá, vou ficar no meu quarto aqui, não posso pecar, olha que maravilha. Aí acabou o dia, poxa, vai viver. E assim, errou, fracassou em alguma coisa, aprende com a situação. Pode vir louvor, por favor. Aprende com a situação. Essas palavras vão realmente ser pastorais, mas acima de tudo como um discipulado para você entrar no prumo de novo. Tem gente aqui com pensamento sujo, com atitudes sujas. Você está pensando em fazer algo, até mesmo de tirar sua própria vida. Você está se deixando influenciar pelos seus pensamentos, por amizades. E às vezes você voltar de novo para aquilo que Cristo quer. Filipenses 2, 3, 4 diz o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Mas, olha só aí, tudo bem que tem um ponto aí final. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Eu disse para você, Jesus subiu o padrão de estilo de vida. O seu estilo de vida é deep, é profundo na palavra. Vou repetir para ver um amém aí. O seu estilo de vida é deep, é profundo na palavra, é profundo na santidade, é profundo na adoração, é profundo na oração, é profundo em amar vidas, em amar sua família, em amar sua própria vida, em amar Jesus, em amar o Espírito Santo, em buscar a presença de Jesus. Não importa como você chegou aqui, não importa se você está se achando impuro, um pensamento impuro, atitudes que não concordam com aquilo que a palavra está dizendo, não tem problema, se arrependa, pede perdão para Jesus ou para a pessoa. Algo precisa acontecer em você, porque você tem apenas uma vida, ela está passando muito rápido, e só aquilo que você for fazer por Cristo e para Cristo é que vai permanecer para sempre. Tem que estar claro, enraizado dentro do nosso coração. As pessoas podem nos conhecer como verdadeiros avivalistas, mas eu já disse isso aqui. As pessoas primeiro precisam nos conhecer como time, como equipe, como ministério de jovens apaixonados pela pessoa de Jesus. E a partir do momento que existe essa paixão, nós vamos andar como ele andou, nós vamos falar como ele falou, nós vamos olhar como ele olhou, nós vamos viver como ele viveu nesta terra. Há a presença do Espírito Santo sobre nós. Por isso que você não é limitado, por isso que você não é natural, você é o seu sobrenatural. O Espírito Santo está dentro de você. Você precisa amar o estilo da santidade, você precisa focar em pensamentos puros, em atitudes louváveis. Olha só, não procure apenas os seus interesses. Deus está falando aqui que você pode sim procurar o seu interesse, mas não só eles, mas também das pessoas ao seu redor, os interesses alheios que você está precisando. Dá o ombro para alguém chorar aí, pelo amor de Deus. Dá o seu ombro para alguém se alegrar junto. Estende a sua mão e fala assim: vem aqui. Aí você já falou 1, 2, 3, 15 vezes. Fala a 16ª. Deus tem que ter paciência com você todos os dias, não é verdade? Você não vai ter com o seu próximo, com o discípulo seu, com o membro da sua célula. Um local maravilhoso para você usufruir disso, de pensamentos bons, de atitudes maravilhosas.